Muitos dizem, queridos, queridas, ano novo, vida nova. Quero saudar a vocês com as palavras bíblicas do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versos 9b e 10. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Meus queridos, minhas queridas, estamos em 2022, um novo ano, muitas metas, muitos pedidos, mas também não podemos deixar passar os agradecimentos pelo ano que se passou. Com o novo ano, também nós somos convidados a celebrar a Epifania, dia em que os sábios do Oriente chegaram para visitar Jesus. Amanhã, no dia 6, é que nós celebramos este dia. No dia da Epifania, sempre lembramos esta história dos magos do Oriente, uma gente de outro lugar, gente de um lugar distante de onde Jesus nasceu. Gente de outra cultura, certamente também de outra vivência de fé. E para essa gente estranha que Deus se revelou, e o fez por uma estrela, como nos falam a Escritura Sagrada. Olhando para isso, pelos olhos da fé, podemos entender esta revelação de Deus aos magos do Oriente como algo direcionado direto àquilo que é falado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus no Novo Testamento. O Espírito de Deus sopra onde quer, e eu acrescentaria, do jeito que quiser. Se assim entendemos, então também não podemos ignorar e nem menosprezar a questão de que Deus também se revela para além dos muros da nossa igreja e da nossa fé. Deus também se revela ao outro, ao estranho, ao diferente de mim, diferente de vocês. É evidente que isso leva o cristão para uma postura de abertura, de diálogo, como esse outro estranho e diferente, pois a graça de Deus pode estar exatamente lá. Essa postura de abertura e de diálogo foi percebida em Cristo Jesus, que apesar de referir-se a si próprio como sendo o único caminho que leva a Deus, não menosprezava os outros e a sua realidade, como pode ser observado em sua conversa com a mulher samaritana, no Evangelho de João, e na própria parábola que conta sobre o bom samaritano, no Evangelho de Lucas. Na passagem bíblica que se encontra na carta escrita à comunidade de Éfeso, o apóstolo Paulo aplica essa compreensão do Deus que se revela ao outro, ao estranho e diferente, ao afirmar que não-judeus também são cordeiros de Deus, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Claro que para Paulo, o pressuposto é a fé em Cristo Jesus. Porém, ao entender que Deus se revela no outro, no estranho e no diferente, há de se ter inevitavelmente uma postura de abertura, de diálogo e, acima de tudo, de respeito. Essa postura pode ser percebida em Paulo quando relatiza a questão da circuncisão em relação aos não-judeus, entendendo que, para a salvação, não é necessária fazê-lo. O importante nessa compreensão é que ela nos leva e nos motiva para uma postura de não arrogância em relação à nossa fé e à nossa igreja. De que eu não sou, nem a minha igreja é tão especial, nem tão exclusiva aos olhos de Deus, simplesmente sendo como sou, acreditando como acredito. A nossa postura, pelo contrário, deve ser de abertura, de diálogo, respeito, pois a beleza de Deus nos pode ser revelada exatamente através do outro, do que é diferente daquele que é estranho. Tal qual aconteceu com os estranhos magos lá do Oriente,
aqueles que foram alcançados por Deus e, quem sabe, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó nos reinos dos céus, como nos relata o Evangelho de Mateus. Como é bom saber que para o agir de Deus não existem barreiras ou fronteiras, e que sequer Ele nos alcançará no alto da montanha, no fundo da grota, através da curva. Que assim, esse agir de Deus, do Espírito Santo, possa também nos tocar como pessoas diferentes, pessoas de outras regiões, pessoas que têm o mesmo propósito, que é a fé em Cristo Jesus. Mas também que esse amor, que esse carinho possa se estender àquelas pessoas que não são da nossa igreja. Que nós possamos, neste ano de 2022, olhar para fora de nossos muros, perceber que tem muitas pessoas que necessitam da nossa ajuda, pessoas que podem sim e devem fazer parte do corpo de Cristo. Que nós, como comunidade evangélica, unidos em Cristo, possamos sempre enxergar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Desejamos a todos vocês um abençoado 2022. Que as bênçãos de Deus possam estar na vida e na família de cada um de vocês. É o que desejamos em nome de Cristo Jesus. Amém.